Olá, pessoal! Aula de Geografia. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a nossa Constituição. Eu mandei um vídeo para vocês. Eu quero que vocês assistam primeiro o vídeo antes de fazer as atividades na apostila. Combinado? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a Constituição e sobre a população brasileira. Eu gostaria que vocês lessem as atividades que estão na apostila, lessem o texto e tentassem responder as perguntas também com o entendimento que vocês tirarem do texto. Olha, vocês no quinto ano já têm que ter uma leitura boa o suficiente para que vocês possam ler para aprender. Quando vocês eram menores, mais novos, vocês aprenderam a ler. Hoje vocês leem para aprender. E é importante fazer isso. Então, você tem, às vezes, uma leitura só não é suficiente, você precisa ler mais de uma vez, ler sem gaguejar, ler sem tropeçar nas palavras, respeitar as vírgulas, os pontos, e aí você vai tirar entendimento. Então, se você não leu, se você não fez as atividades, dá uma pausa no vídeo agora, tenta fazer isso primeiro e depois você volta aqui para você conferir, ok? Então, vamos lá. Bom, agora que você já leu, eu vou ler. A população brasileira. Então, nós vamos ler o texto observando as fotos, as imagens. Artigo 5º. Esse artigo 5º, ele está na nossa Constituição da República, tá? A lei maior do nosso país, conforme vocês viram no vídeo, é a lei que tem todas as normas, os direitos, os deveres dos cidadãos brasileiros. E lá no artigo 5º da Constituição diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse artigo, diz uma coisa muito importante, que todos são iguais perante a lei. Não importa se é do sexo masculino, feminino, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, não importa. Todos são iguais perante a lei. E garante também que os brasileiros e também os estrangeiros que vivem aqui no país, que eles têm um direito inviolável à vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, tá? Todos têm direito à liberdade, igualdade de tratamento, têm direito à segurança, têm direito à propriedade, ou seja, têm direito a ter os seus bens, ter a sua casa, ter o seu carro. Então, é nessa Constituição que fala sobre os direitos e os deveres. Essa lei maior do país, ela foi promulgada, ela foi criada no ano de 1988. Tá? Então, essa lei, ela já tem uma boa idade. O vídeo que vocês assistiram antes, ele é um pouco mais antigo, mas hoje a nossa Constituição, ela já tem 33 anos de idade e ela foi então votada lá pelos nossos representantes políticos, tá? E aí você vai responder algumas perguntinhas sobre a Constituição, tá? Responda ali, leia essas perguntinhas e responda conforme o vídeo. Dá uma pausa agora, o vídeo que você viu anteriormente, dá uma pausa e responda. E agora, esse texto fala sobre a população do Brasil, do mundo. Então, quantos somos? Você já leu o texto e eu vou ler novamente aqui para tirarmos o entendimento. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. De acordo com o último recenseamento, pessoal, é uma contagem, tá? E essa contagem foi feita o ano passado e tem dados assim, não preliminares, tá?
Então, de acordo com o último recenseamento no ano de 2020, éramos mais de 211 milhões de brasileiros, distribuídos de modo desigual pelo território nacional. Como assim distribuídos de modo desigual? Tem regiões do Brasil que são mais populosas, ou seja, tem uma maior concentração da população, mais gente morando. E tem outras regiões que são menos populosas. Por exemplo, a região sudeste, ela tem muito mais população que a região norte do Brasil, por exemplo. Há uma maior concentração de pessoas, tá? Continuando no segundo parágrafo. A contagem da população é feita por meio de recenseamento realizados a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá? Atualmente, a população mundial é de mais de 7 bilhões de pessoas, também distribuídas de modo bastante desigual pelo planeta. Há áreas em que se concentram muitos habitantes, em outras a população está dispersa e há poucos habitantes. Também há áreas que não são ocupadas de forma permanente pelos seres humanos, tá? Então, no nosso planeta, 7 bilhões. Escreva esse número lá em matemática. Nossa, quantas classes tem o número 7 bilhões? Quantas ordens que tem esse número? Conversa com a sua professora de matemática sobre esse número. Conversa sobre os 211 milhões de brasileiros. São números grandes com muitas ordens e classes, não é mesmo? E ali também fala que há lugares no planeta que não são ocupados de forma permanente pelos seres humanos. E agora a gente já vai ver um lugar desses aí que não é ocupado. O último parágrafo desse texto, cerca de metade da população mundial vive na Ásia. A Ásia é um continente. Logo, logo nós vamos começar a estudar sobre os continentes e vocês vão ver. Apesar disso, há grandes vazios populacionais nesse continente. Observe as fotos a seguir. Bom, vazios populacionais, quer dizer, não tem pessoas. E lá na sua apostila tem as fotos. Por exemplo, a primeira foto mostra uma rua movimentada em Pequim, na China. Ali tem uma pequena representação do mapa do globo, um planisfério, que mostra onde é que está localizada a China. Muito populosa. E do lado já tem uma outra região, no Tibete, na China, que é desabitada, o clima é inóspito, né? Então, o nosso planeta é ocupado de forma desigual, lugares muito habitados e outros quase desabitados. E agora tem as perguntinhas para responder sobre isso. Agora pense na distribuição da população no Brasil e faça o mesmo tipo de comparação das fotos acima e anote. Bom, as fotos acima fazem a comparação de um local muito habitado de outro praticamente desabitado ou desabitado. Agora é para você fazer uma comparação. Letra A, uma região com alta concentração de pessoas. Que região do Brasil que tem uma alta concentração de pessoas? Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, São Paulo. São Paulo seria uma região com alta concentração de pessoas. E na letra B era para colocar uma região com baixa concentração de pessoas. Se nós compararmos São Paulo com Mato Grosso é uma região com baixa concentração de pessoas. Ou se compararmos São Paulo com Rondônia, ou se compararmos São Paulo com o Amazonas, né? Então, você vai colocar ali uma região com alta concentração, que tem muita gente, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades, Minas Gerais, que tem uma alta concentração de pessoas, com uma que tem uma concentração menor de pessoas, tá? E para terminar, a 2, você vai procurar em jornais, revistas, ou até mesmo na internet, você pode imprimir imagens do Brasil que representem cada uma das situações acima. Ou seja, uma imagem que representa uma alta concentração e uma baixa concentração populacional e vai colar na sua apostila, tá certo?
Então é isso, bom trabalho, tchau, tchau!